Josué 9. E sucedeu que, quando ouviram sobre estas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar defronte ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia. Foram e se fizeram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e garrafas de vinho velhas, rotas e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados. E usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué, no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós? E de onde vinde vós? E eles lhe disseram: Teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da tua fama e de tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram, dizendo: Tomai provisões convosco para a jornada e ide encontrá-los, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão nós o tomamos ainda quente nas nossas casas para nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora vede, ele está seco e está mofado, e essas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotas. E estas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles para deixá-los viver. E os príncipes da congregação lhes juraram. E sucedeu que ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel viajaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor, Deus de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso agora não podemos lhes tocar. Isto lhe faremos, nós deixá-los-emos viver, para que a ira não nos sobrevenha, por causa do juramento que fizemos a eles. E os príncipes lhes disseram: Que vivam eles, mas que sejam cortadores de lenha, de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam prometido. E Josué os convocou e lhes falou, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Nós estamos muito longe de vós, quando habitais no meio de nós? Agora, por isso, vós sois malditos, e não haverá nenhum de vós liberado de ser servo, e cortador de madeira, e tirador de água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué e disseram: Porque com certeza foi dito aos teus servos, como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas por causa de vós, que fizemos isto. E agora, vede, estamos na tua mão, como te parecer bem e reto fazer conosco, faça. E assim ele o fez para com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram.
E naquele dia Josué fez deles cortadores de madeira e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até este dia no lugar que ele escolhesse. Josué 10. Ora, sucedeu que quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei. E que os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles. Ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai. E todos os seus homens eram fortes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi até mim e me ajudai, para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão, e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não afrouxes a tua mão diante dos teus servos, sobe a nós depressa e nos salva, e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então Josué subiu a Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até eles subitamente e subiu desde Gilgal a noite toda, e o Senhor os derrotou diante de Israel, e os matou com um grande massacre em Gibeão, e os perseguiu ao longo do caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e até Maquedá. E sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel, e estavam na descida para Bet-Oron, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca. E morreram, e foram mais os que morreram com as pedras da saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gideão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro, e não houve dia como aquele antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou, e todo o Israel com ele até o acampamento de Gilgal. Só que estes 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: Os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: Rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna e posicionai homens junto a ela para guardá-los. E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que estiverem mais atrás. Não tolereis que eles entrem nas suas cidades, pois o Senhor, vosso Deus, entregou-os na vossa mão. E sucedeu que, quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande até que fossem consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz a Josué ao acampamento em Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: Abri a boca da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram. E trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitães
dos homens de guerra que seguiam com ele: aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: não temais, tampouco fiqueis desanimados, sede forte e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais lutardes. E depois disso Josué os feriu e o matou, e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. E sucedeu que na hora do pôr do sol, Josué ordenou a eles e eles os desceram das árvores e os lançaram na caverna na qual haviam se escondido, e colocaram grandes pedras na entrada da caverna, as quais permanecem ali até este dia. E naquele dia Josué tomou Maquedá e a feriu com o fio da espada, e destruiu o seu rei por completo, eles e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então Josué e com ele todo o Israel passou de Maquedá até Líbina, e lutou contra Líbina, e o Senhor também a entregou na mão de Israel, junto com o seu rei, e ele a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. E Josué passou de Líbina, e com ele todo o Israel para Laques, e acampou contra ela e lutou contra ela, e o Senhor entregou Laques na mão de Israel, e o qual o tomou no segundo dia e a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, conforme tudo o que havia feito a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laques. E Josué feriu a ele e ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum. E de Laquis Josué passou a Eglon, e com ele todo Israel, e eles acamparam contra ela, e lutaram contra ela, e eles a tomaram naquele dia, e a feriram com o fio da espada. E todas as almas que nela estavam, ele destruiu por completo naquele dia, conforme tudo o que havia feito a Laques. E Josué subiu de Eglon, e com ele todo o Israel até Hebron. E eles lutaram contra ela, e eles a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todas as almas que nelas estavam. Ele não deixou restar nenhuma, conforme tudo o que havia feito a Eglon, mas a destruiu por completo, e a todas as almas que nela estavam. E Josué retornou, e com ele todo o Israel para Debir, e lutou contra ela, e ele a tomou junto com o seu rei e todas as suas cidades, e eles as feriram com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebron. Assim também fez a Debir e ao seu rei, como havia feito a Líbina e ao seu rei. Assim Josué feriu toda a região dos montes, e do sul, e do vale, e das fontes, e todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo o que respirava, como o Senhor, Deus de Israel, ordenou. E Josué os feriu de Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen até Gibeon. E de uma só vez Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal. Josué 11. E sucedeu que quando Jabim, rei de Azor, ouviu estas coisas, ele enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrum, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte dos montes, e das planícies ao sul de Kineret, no vale, e nos termos de Dor, e a oeste, e ao Cananeu, a leste e a oeste, e ao Amorreu, e ao Eteu,
e ao Ferezeu, e ao Jebuseu nos montes, e ao Eveu debaixo de Hermon, na terra de Mispá. E eles saíram, e todos os seus exércitos com eles, muitas pessoas, como a areia que há na beira do mar, em multidão, com muitíssimos cavalos e carruagens. E quando todos estes reis se reuniram, eles vieram e acamparam reunidos junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não temas por causa deles, porque amanhã, por volta desta hora, eu entregarei e matarei a todos diante de Israel. Tu já retarás os seus cavalos e queimarás as suas carruagens no fogo. Assim, Josué e com ele todo o povo de guerra veio subitamente contra eles pelas águas de Merom, e caíram sobre eles, e o Senhor os entregou na mão de Israel. E os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá, na direção oeste, e eles os feriram, e não deixaram restar ninguém. E Josué fez com eles como o Senhor lhe ordenou. Ele já retou seus cavalos e queimou as suas carruagens com fogo. E naquele momento voltou Josué e tomou Azor, e feriu o seu rei com a espada, pois Azor anteriormente era a cabeça de todos aqueles reinos, e eles feriram todas as almas que ali estavam com o fio da espada, destruindo-as por completo. Nada que respirasse foi deixado, e ele queimou Azor com fogo. E tomou Josué todas as cidades daqueles reis, e todos os seus reis, e os feriu com o fio da espada, e os destruiu por completo, tal como Moisés, o servo do Senhor, ordenara. Mas quanto às cidades que permaneceram firmes na sua força, Israel não incendiou nenhuma delas, salvo Azor, que Josué queimou. E todo o despojo daquelas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram como pilhagem para si. Porém, feriram todo homem com o fio da espada, até que eles os houvessem destruído. Não deixaram nada que respirasse, como o Senhor ordenou a Moisés, o seu servo. Assim também Moisés ordenou a Josué. E assim fez Josué. Ele não deixou nada por fazer daquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, os montes e toda a região meridional, e toda a terra de Gósen, e o vale e a planície, e o monte de Israel e o seu vale, até o monte Alaque, que sobe até Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, debaixo do monte Hermon. E tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Josué guerreou por um longo tempo com todos aqueles reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, os habitantes de Gibeão. Todos os outros eles tomaram em batalha, pois foi o Senhor a endurecer os seus corações para que eles viessem contra Israel em batalha, para que pudesse destruí-los totalmente, e que não pudessem ter qualquer favor, mas que ele pudesse destruí-los, como ordenou o Senhor a Moisés. E naqueles dias veio Josué e extirpou os anaquins dos montes de Hebron, de Debir, de Anabe e de todos os montes de Judá e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu com as suas cidades por completo. Não restou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Só restaram em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou a terra toda, segundo tudo o que o Senhor disse a Moisés, e Josué a deu por herança para Israel, conforme as suas divisões, pelas suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué 12. Ora, estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hernon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitou em Esbom e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio e desde a metade de Gileade até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon, e desde a planície para o mar.
de Quinerete a leste, e até o mar da planície, até o mar salgado a leste, até o mar salgado no leste. O caminho de Bet-Gesimote e desde o sul, abaixo de Asdod-Pisga. E o termo de Og, rei de Bazã, que era dos remanescentes dos gigantes que habitaram em Astarote e em Edrei, e reinou no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, o rei de Esbom. A eles Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão, a oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Nos montes e nos vales e nas planícies e nas fontes e no deserto e na região meridional, os heteus, os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afaque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor, no termo de Dor, o rei das nações de Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué 13. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece. Todos os limites dos filisteus e toda a Jesur de Sior, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerada dos cananeus. 5 senhores dos filisteus, os gazitas e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas e os ecronitas, também os aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que está ao lado dos sidônios, até Afeque, aos limites dos amorreus, e a terra dos gebalitas, e todo o Líbano em direção à nascente do sol, desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os habitantes da região alta, desde o Líbano até Misrefote-Maim, e todos os sidônios eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos e para a meia tribo de Manassés, com as quais os Rubenitas e os Gaditas receberam a sua herança, que Moisés lhes deu, além do Jordão, em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor, lhes deu, desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Seom, os reis dos amorreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Gesureus, e os Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og,
em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que restou do remanescente dos gigantes, pois estes Moisés feriu, e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Maacateus, mas os Gesureus e os Maacateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Somente a tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feitos ao fogo, são a sua herança, conforme ele lhes declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança segundo as suas famílias, e o seu termo foi desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na planície de Bom e Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet-peor, e Asdod e Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu com os príncipes de Midian, Evi, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, os quais eram sheiks de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e o seu termo era Jazer e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, e desde Esbom até Ramat Mispá e Betonim, e de Manaim até os termos de Debir, e no vale Bet-Arã e Bet-Ninra, e Sucote e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão e o seu termo, até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu herança para a meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, e o seu termo era desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e a metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Mas para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor Deus de Israel era a sua herança, conforme ele lhes dissera. Josué 14. E essas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes distribuíram por herança. Por sorte foi a herança, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés, para as 9 tribos e para a meia tribo, pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo no outro lado do Jordão. Mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles, porque os filhos de José eram 2 tribos. No meio deles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Portanto, eles não deram parte aos levitas na terra, salvo cidades para habitarem com os seus arredores, para o seu gado e para seus bens, como o Senhor ordenou a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra.
e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança e dos teus filhos para todo o sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora, vê que nestes dias já tenho 85 anos, como ainda sou tão forte nestes dias como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte no qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, e a terra teve repouso da guerra. Josué 15. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom. O deserto de Zin, em direção ao sul, era a parte extrema da costa sul, e o seu limite sul era desde a margem do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E ele saía para o sul, a Maalé Acrabim, e passava até Zin, e subia no lado sul até Cades Barneia, e passava até Esrom, e subia até Adar, e dava a volta em Carca. Ele passava em direção a Asmon, e saía até o rio do Egito, e as saídas daquele termo ficavam junto ao mar. Este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o mar Salgado, até a extremidade do Jordão, e o seu limite na porção setentrional era desde a baía do mar, na parte extrema do Jordão, e o limite subia até Bet-Ogla, e passava ao norte de Bet-Arabá, e o limite subia até a pedra de Boã, o filho de Ruben, e o limite subia em direção a Debir, desde o vale de Acor, e dali em direção norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adunim, que está no lado sul do rio, e o limite passava em direção às águas de En-Semes, e as suas saídas ficavam em En-Rogel, e o limite subia pelo vale do filho de Inom, até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém, e o limite subia até o cume do monte, que está entre o vale de Inom, em direção oeste, ao qual fica na extremidade do vale dos gigantes, em direção norte, e o limite se estendia do cume do monte até a fonte da água de Neftoa, e subia até as cidades do monte Efron, e o limite se estendia até Baalá, que é Kiriate-Jearim, e o limite circundava desde Baalá, em direção oeste, até o monte Seir, e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalon, no lado norte, e descia até Bet-Semes, e passava adiante até Timna, e o limite saía para o lado de Ecrom, em direção ao norte, e o limite se estendia até Siqueron, e passava até o monte Baalá, e saía até Jabneel. As saídas do limite eram junto ao mar, e o limite oeste era o grande mar,
e o seu limite. Este é o termo dos filhos. E o limite oeste era o grande mar e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá, e ao redor, segundo as suas famílias. E a Calebe, o filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, o pai de Anak, a qual é a cidade de Hebron. E Calebe expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir. E o nome de Debir anteriormente era Kiriat-Sefer. E Calebe disse: aquele que ferir Kiriat-Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha Axa. E Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, tomou-a, e ele entregou-lhe a sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo. E ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: O que queres tu? Que respondeu: dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional. Dá-me também fontes de água, e ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, e as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom. Ao sul eram Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e Queriote, Esrom, que é Azor, Amã e Semá, e Molada, e Hazar Gada, e Esnom, e Bet Molada, e Bet Palete, e Azar, Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá e In, e Ezen, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Labaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades com as suas aldeias são 29, e no vale, Estaol, e Zorá, e Zanoá, e Enganim, e Tapuá, e Enã, Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias, Zenã e Radassa, e Migdal Gade, e Dileã, e Mispá, e Jocteel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quiclis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades com as suas aldeias, Libna, e Éter, e Assã, e Ifta, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades com as suas aldeias, Ecrom com as suas cidades e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que se situam próximas a Asdod, com as suas aldeias, Asdod com as suas cidades e aldeias, Gaza com as suas cidades e aldeias, até o rio do Egito, e o grande mar e o seu limite, e nos montes Samir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat-Sana, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades com as suas aldeias, Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuá, e Afec, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, Ezior, 9 cidades com suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jazreel, e Jocdeão, e Zanoá, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades com as suas aldeias, Halu, Bet-Zur e Gedor, e Maarat, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades com as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades com as suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, e Nibzã, e a cidade do Sal. E em Gedi, 6 cidades com as suas aldeias,
Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá, não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam os filhos de Judá em Jerusalém até neste dia. Amém.